Olá, meus irmãos, minhas irmãs, uma alegria revê-los através do estudo de mais uma lição da Palavra de Deus. Hoje analisaremos a segunda lição do terceiro trimestre de 2018. Eu gostaria, antes dessas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa maravilhosa oportunidade de abrirmos a Tua Palavra e buscarmos o sustento para a nossa fé. Dirija as nossas vidas, Senhor, através da orientação do Teu Santo Espírito, capacitando-nos a andar com retidão e Te adorando em espírito e em verdade, e principalmente, cumprindo com a Tua vontade em nossas vidas. É o que Te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A lição de hoje, o Pentecostes. Essa palavra quer dizer 50º ou 50. Na lição passada, nós já tivemos uma prévia sobre esse assunto. Vimos que isso aqui se tratava de uma festa agrária que iniciava no dia das primícias, que era exatamente o dia 15 de abril, e se estenderia até o dia 5 de junho, que era, então, a finalização dessa festa agrária. Ela iniciava com o povo de Deus trazendo os primeiros molhos colhidos de cevada ou de trigo diante do Senhor no santuário, e concluía daí a 50 dias com o fechamento de uma grande festa agrária. Agradecendo a Deus, evidentemente, pelas bênçãos da colheita. E então, justamente nesta festa, que nós comentamos, só relembrando na aula passada, que no pôr do sol de 14 para 15, de quinta para sexta-feira, Nosso Senhor, antes de morrer, celebrou a Páscoa com os discípulos. Só que ao invés de ele celebrar a Páscoa propriamente dito, ele estabeleceu a Santa Ceia. Veja que coisa interessante. E apresenta o corpo dele através do pão, simbolizado, e o sangue dele através do vinho, simbolizado. E a Santa Ceia toma o lugar da Páscoa, dali para frente, para o mundo cristão. Mas nessa mesma noite ele foi traído. No raiar do dia seguinte, desse dia 15, que já era sexta-feira, ele já estava sendo conduzido ao Calvário para o martírio, aonde se cumpriria o plano da redenção de maneira plena, porque ele não tinha pecado, e ao ser sacrificado no Calvário, seguramente ele ressuscitaria ao terceiro dia, pagando o preço que a lei requer, que sem sangue não há remissão de pecados, para a confirmação da salvação de todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso, evidentemente, colocado em expressão pelo grande e eterno amor do Pai, que deu o seu único da espécie para isso. Na sexta-feira, então, ele morre. No sábado, que foi dia 16 de abril, ele passou o dia todo na sepultura, descansando também na redenção, como ele descansou na criação. Muito interessante isso, né? Parte da sexta-feira sofrendo, o sábado 24 horas completas na sepultura, e no raiar do dia seguinte, no domingo, já logo de manhãzinha, antes de clarear o dia, ele já ressuscitando. Dia 17. A Bíblia nos informa que ele passaria 40 dias aqui na terra. Partindo de 17, então 27 de maio foi o dia que ele foi embora para o céu. Só que antes dele ir embora, ele deu uma série de orientações. Dentre elas, essas orientações, nós vamos ver aqui no comentário da lição, como Marcos 16, 17, ele profetizando um dos milagres que ia acontecer aqui. Na realidade, ele nem profetizou. Ele confirmou o que o profeta Isaías já havia dito. Pelo menos nós vamos estar comentando sobre isso. Que falarão novas línguas. São sinais que seguiriam aqueles que crescem nele. E este milagre seria um dos que aconteceria aqui nessa festa do Pentecostes, se tratando então da descida do Espírito Santo. No dia 27 de maio, então, ele foi embora.
completou os 40 dias após a sua ressurreição. E 8 dias depois, certinho, estaria então acontecendo a descida do Espírito Santo, juntamente com o fechamento da festa agrária do Pentecostes. E aqui nós temos como verso de abertura um trecho do sermão de Pedro, do capítulo 2 de Atos, verso 32 e 33, que diz o seguinte: a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Esse texto aqui projeta diretamente Cristo como um ser divino, que lá na profecia de Joel, ele mesmo, como Filho de Deus, estava fazendo parte daquele que derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne, conforme escreveu o profeta Joel. E nós estaremos detalhando a seguir. E eu diria que, dentre os milagres que aconteceu nesse dia, o maior deles foi quase, não foram 3.000, quase 3.000 almas se batizaram nesse dia. É o que diz Atos capítulo 2, verso 41. Esse foi o maior dos milagres. A conversão de quase 3.000 pessoas e o batismo de quase 3.000 pessoas. Isso realmente é marcante. No segundo tema, a vinda do Espírito. Entrando agora em Atos capítulo 2, verso de 1 a 3, podemos afirmar sem sombra de dúvida que foi um ato sobrenatural, absolutamente sobrenatural. Eles estavam orando, e no local onde que eles estavam orando, provavelmente no mesmo cenáculo, escutam um estrondo e uma ventania tremenda, e eles saem lá fora para ver o que era aquilo, e já entenderam logo. Em formas de línguas de fogo descendo do céu, vem então o Espírito Santo caindo sobre eles. E ali, quando saíram para fora, foram para um local aberto, aonde tinha cerca de 19 caravanas, segundo o relato aí de Atos capítulo 2, estavam aguardando para ouvir dos discípulos, evidentemente, uma explicação, não só para isso que estava acontecendo, mas de tudo o que aconteceu do Calvário para cá. E muitos estavam ali interessados nisso. Ou seja, o Espírito Santo, como já vinha agindo há milhares de anos aqui na Terra, já vinha convencendo corações a se projetar ali. E no se colocarem ali, esse mesmo Espírito Santo deu uma demonstração da maneira impactante do primeiro derramamento de seu poder sobre a face da terra, para período esse sendo chamado de chuva temporã, ou seja, a chuva do plantio da semente, da pregação do Evangelho, mas evidentemente, e isso de maneira muito mais impactante acontecerá para a colheita dessa semente, que se dará próximo à volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Também estaremos comentando aqui esse contexto, que isso está embutido, evidentemente, na mesma visão que Joel fez e comentou e escreveu na altura do capítulo 2 de seu livro. E só lembrando de um detalhe, essas línguas de fogo que desceu, sempre Satanás procura imitar tudo que Deus faz, em todo sentido, né? Não é à toa que nós temos na Bíblia o capítulo 12 mostrando a mulher pura e tem o capítulo 17 mostrando a mulher imunda, né? Lá no Apocalipse, no capítulo 13, na altura do verso 13, temos, numa visão profética, que a besta faria até fogo descer do céu à terra à vista dos homens, para tentar enganar. Justamente quando no verso 12 do capítulo 13 de Apocalipse, fala que ele teria todo o poder da primeira besta na sua presença. A besta que sobe da terra, que é a terceira besta do Apocalipse, quando a primeira tivesse na sua presença, ou seja, quando elas se encontrassem, aconteceria esse mesmo fato, de maneira que até fogo faria descer do céu à terra à vista dos homens. É o primeiro enfoque aplicativo daquela escatologia apresentada no capítulo 13, verso 13, é esse. Em 1983, quando Ronald Reagan recebeu o Papa João Paulo II,
Aí nós estamos vendo dois poderes, dois governos. O governo americano, representando a terceira besta do Apocalipse, que a segunda é a França, de Apocalipse 11, verso 7, que o período de ação cronológica das três bestas, as duas primeiras, que é a do mar e a da terra, se cumpriu dentro do período da supremacia papal, entre 538 a 1798. Mas as ações cronológicas da terceira besta do Apocalipse começariam a se despontar quando a primeira tivesse na presença com ela, conforme apresentado em Apocalipse, capítulo 13, verso 12. Como o verso 13 comenta, que até fogo faria descer do céu a terra à vista dos homens. Isso aí é uma conexão com Atos capítulo 2. Porque foi justamente em 1983, quando a partir do momento que houve esse encontro, é que explodiu no planeta Terra o pentecostalismo mundial. Denotando inclusive o dom de línguas que nós trabalharemos agora, o dom de língua bíblico, que é uma coisa, e o dom de língua, então, que explodiu dentro desse período, que não tem nada a ver com o dom de língua bíblico. Esse dom de língua que estourou lá e que circula de uma forma ampla no mundo pentecostal, infelizmente é um idioma que é falado só por quem fala. Jamais quem fala interpreta. Não tem um na face da terra que fala e interpreta. E nós vamos ver que isso é um fato antibíblico, que Paulo orientou muito bem sobre isso com relação ao dom de língua bíblico, que é um dom de língua estrangeira. Estranha quer dizer estrangeira. Nós estaremos entrando nesse detalhe aqui. Então o fato é que esse fogo descendo do céu à terra, à vista dos homens, apresenta este impacto. Ali era o Espírito Santo mesmo, apontado lá em Joel no capítulo 2. E aquele que estava acontecendo, que estaria acontecendo em 1983 para cá, o período em que estaria surgindo dente de ouro na boca e não sei mais o que, um monte de milagre, de confusão, de coisas mais, que explodiu. Foi uma febre tremenda que estourou dentro desse período, que denota com esse cumprimento que está intimamente ligado com o falso profeta, que é o protestantismo apostatado. É um assunto delicadíssimo. Eu já disse e repito que igreja não salva ninguém, mas a verdade tem que ser dita. E a Bíblia é que achar a regra de fé para o cristianismo. Não importa se é pentecostal, se é convencional, se é tradicional, se é católico, se é espírita, quem quer que seja. Seja cristão ou não cristão, a Bíblia é a palavra de Deus e ela é a regra de fé para qualquer um que diz adorar a Deus. Principalmente em espírito e em verdade. Não existe duas verdades, é uma verdade, ela é singular. Agora a mentira, infelizmente, escreve no singular, mas é um plural. É uma mistura que tem nessa grande Babilônia, e por isso que se chama Babilônia, baderna religiosa. É um pouquinho de verdade com um pouquinho de mentira, e vai iludindo e levando e virando aquela bola de neve. Coisa terrível. É um gancho que eu queria deixar sobre essa questão. Agora, o dom de línguas, entrando então no terceiro tema, esse é apenas um dos milagres que ocorreu ali no Pentecostes. Vimos que ali aconteceu não só esse, como aconteceu o dom de interpretação também. Vimos que ali também aconteceu o dom da palavra. Vimos que ali também aconteceu conversões maravilhosas, quase 3.000, e batismos, quase 3.000 batismos naquele dia. Então foram diversos milagres que aconteceram ali. Agora, com relação ao dom de línguas, não podemos nos esquecer da lição passada, onde o próprio Cristo, lá em Atos, capítulo 1, verso 8, comentou que a igreja deveria ir a todo povo, tribo e língua, até os confins da terra, iniciando por Jerusalém, Judéia e toda Samaria e até os confins da terra. Essa sequência deveria ser cumprida. E para que isso acontecesse, nós estamos falando de pessoas analfabetas, semi-analfabetas, que iriam visitar outras culturas, atravessar outros costumes e outros idiomas. Então eles precisariam ser dotados do dom de línguas para isso, línguas estrangeiras. E não só isso, o primeiro ponto aqui apresentado dentro dessa
explanação é que Isaías capítulo 28, verso 11, ele já havia profetizado que por lábios estrangeiros se falará a este povo. Ou seja, ele estava comentando que quem era povo de Deus, as pessoas que eram gentílicas, pessoas estrangeiras, passariam a estar pregando para eles. E isso sem falar o cenário próprio que aconteceu ali em Jerusalém, ali no Pentecostes, aonde aqueles galileus estariam pregando para esses estrangeiros também, judeus e gentios que estavam ali em formas de caravanas. E é evidente, uma caravana de grego não estaria misturado com uma caravana de edomita, ou de partos, ou de medos, de forma alguma. Caravana e caravana, cada uma vinha de um lugar diferente e estavam isoladas, estavam agrupadas, organizadas por origem. Inclusive, Paulo, lá no capítulo 14 de 1 Coríntios, na altura do verso 21, ele confirma também, alguns anos mais tarde, o cumprimento dessa profecia de Isaías. Ele cita esse texto de Isaías, do capítulo 28, verso 11, dizendo com o povo, dando a entender claramente que eles deixariam como nação de ser povo de Deus e passariam a ouvir o evangelho de qualquer outra língua, além das deles. Então, o segundo ponto dessa explanação é que quando Cristo citou em Marcos 16, 17, ele estava também confirmando a profecia que ele, como filho de Deus, já tinha anunciado ao profeta Isaías e também ao profeta Joel. Lá em Marcos 16, 17, pouco antes da ascensão, ele comenta: esses sinais seguirão os que me creem e falarão novas línguas. É um deles que Jesus está citando também, confirmando a antiga profecia de Isaías. E só para fechar, para não ficar dúvida alguma com relação ao que está escrito em Atos, o vocábulo usado aí em Atos capítulo 2, verso 6, é dialectos, que trata exatamente de idioma de uma nação ou região. Este é o conteúdo em grego que está escrito aí na Bíblia, no original. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O dom de línguas é algo muito amplo. E não poderíamos deixar de aproveitar essa oportunidade e deixar esse assunto bem claro. Se você observar em Atos capítulo 2, verso de 1 ao 3, você percebe o cenário da chegada do Espírito Santo, que já comentamos, né? E essas descidas de línguas de fogo, que ao cair sobre os discípulos, eles começaram a se organizar já diante daquelas caravanas. E já falando, cada discípulo daquele, falando na língua de cada caravana daquela, que já deixou eles extremamente impressionados. E a hora que eles começaram a falar sobre isso, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, já recebe o dom de interpretação e entende o que aqueles indivíduos estavam falando em outras línguas, porque Pedro não era poliglota, Paulo foi poliglota. Paulo ia aparecer mais tarde no cenário. Então ele já teve um dom de interpretação ao entender o que aquela caravana estava falando, dizendo que aqueles povos estavam era bêbado. E ele começa o seu sermão esclarecendo Pentecostes e entra com assuntos importantíssimos a respeito do ministério do Messias, morte e ressurreição, e conduzindo todos até a conversão suprema, aonde eles aceitam o batismo. Do verso 4 até o verso 13, então, nós temos aqui vários detalhes muito curiosos. O primeiro deles é que, se vocês contarem ali, terá mais ou menos 19 nações distintas, línguas distintas. Então dá para ver bem o grupo. Os discípulos eram 12, já contando com Matias, que teria substituído Judas. Aí, para completar 19, precisaria só de mais 7. Nós já vimos que na aula anterior já haviam se convertido 120. Pega 7, pronto, já tem os 19. Posiciona-se então um pregador na frente de cada caravana, das 19 caravanas. Pedro entendeu que uma das caravanas estrangeiras falou sobre eles estarem embriagados por estar falando,
quem sabe organizando ali, dando explicações na língua daqueles indivíduos, sendo que aqueles camaradas ali eram analfabetos, semi-analfabetos, e pela sua própria vestimenta, todo mundo via que eles eram galileus. Mas todo mundo sabia também que foram aqueles que andaram com o Messias, que aqueles ali estavam em busca de informações sobre esse então Messias. Vieram conferir pessoalmente. E evidentemente estavam ali participando também da festa do Pentecostes. Pedro então ele ouve e entra com o sermão dizendo: não, nós não estamos bêbados. Já chocou os caras, porque ele entendeu, sendo também um galileu, entendeu o que o estrangeiro falou sobre a questão da embriaguez. E esclarece que não tem nada de bêbado. E entra abrindo as escrituras sagradas, mostrando o cumprimento das profecias, tanto de Isaías quanto de Joel. Que o que estava acontecendo ali era exatamente o cumprimento da profecia. Até, evidentemente, ao final do seu discurso, a fantástica conclusão festiva de quase 3.000 almas sendo batizadas. Alguns anos mais tarde, o apóstolo Paulo, já convertido, agregado ao trabalho missionário absoluto da igreja primitiva, entra com esse assunto e esclarece com riqueza de detalhes. A simples leitura do capítulo 14 de 1 Coríntios é completamente suficiente para entender esse assunto. Observe lá, no capítulo 14, verso 1 ao 5, de cara ele alega que o dom de profecia é superior ao dom de línguas. Porque o dom de línguas só edifica o indivíduo, mas o dom de profecia edifica a igreja. E também o dom de língua é um sinal para os de fora e não para os de dentro. Porque os de fora, ao perceber que o indivíduo... O que aconteceu no Pentecostes? Ele perceber que o indivíduo que é galileu está falando outra língua sem ter frequentado escola, sem ser poliglota, já era algum sinal de Deus que aquilo ali é algo diferente, é um milagre. Mas a profecia é um sinal para a igreja. Então, ele passa a aconselhar que o dom de língua só edificaria a igreja e só seria recomendado usar dentro da igreja se o indivíduo também orasse a Deus e pedisse para que Deus abençoasse, que ele também pudesse interpretar. E ele repete isso na altura do verso 13, desse contexto também. Então, o dom de língua é inferior ao dom de profecia por si próprio. Só teria sentido alguém usar o dom de língua dentro da igreja se ele também tivesse o dom de interpretar, o que neste dom de língua popular que tem por aí não acontece, porque lá uma pessoa fala e outra interpreta. Jamais a mesma pessoa fala e interpreta. Isso é completamente descabido, porque o dia que isso acontecer teria que ter um dicionário. Muito claro, né? E se não tiver dicionário já era, né? Aí pode ficar com essa enganação a vida inteira. Desculpa a franqueza. Mas dom de língua na Bíblia é dom de língua estrangeira. É para cumprimento da pregação do Evangelho. É para pregar o Evangelho a todo o povo tribo e língua. Para isso tinha que ter o dom de língua. E não um idioma criado que só um fala e só outro interpreta. Isso é totalmente fora. Quando Paulo abre esse contexto dizendo que ele fala em mistério, ninguém entende, lógico. Se eu começar a pregar em inglês aqui dentro da minha igreja, ninguém fala inglês. É um ou outro, 2 ou 3 ou 4 que fala inglês. O resto da igreja vai ficar tudo infrutífero. Agora, se eu acabar de pregar e interpretar o que eu falei, aí tem sentido. Ou se alguém ficar do meu lado, como ficaram os apóstolos lá no Pentecostes, enquanto Pedro pregava, eles interpretavam para a língua daquelas caravanas. Quem tem o dom de língua, Paulo explica dentro desse contexto, ele não entende o que ele está falando, porque ele pensa em português, mas o que ele está falando nem ele mesmo sabe. Que ele está sendo usado pelo Espírito Santo. Por exemplo, ele fala em grego, mas está pensando em aramaico, que é a língua que ele falava. Ou seja, eu estou falando em inglês, mas pensando em português. Mas as palavras que estão saindo da minha boca é em inglês. Esse é o dom de língua. Mas para ter sentido isso dentro da igreja, eu também teria que interpretar. Ou alguém teria que vir interpretar para mim. Mas Paulo recomenda que se alguém for falar em língua dentro da igreja, ore a Deus para que ele também interprete. Para não ter necessidade de, quem sabe, ter que usar 2 pessoas. Não teria problema para o Espírito Santo isso. Mas um servo
já servindo em espírito e em verdade, é suficiente para ter qualquer dom de Deus. Já tem ali um instrumento na mão de Deus, garantido. E não correr o risco de, quem sabe, não ter outro habilitado à altura da recomendação proposta para um missionário para poder exercer esse dom. Ou qualquer outro dom dirigido diretamente por Deus, como é o caso do dom de línguas aqui em questão. Já do verso 6 ao verso 22, lá de 1 Coríntios 14, Paulo, além dele se apresentar como um poliglota, como temos lá no verso 18, ele ainda fala: eu falo mais língua do que todos vocês. Mas ele mesmo fala que queria falar uma só palavra na sua língua do que falar 10.000 palavras em outra língua e ninguém entender. Justamente porque Paulo também destaca a questão da prioridade desse dom e de qualquer dom na igreja, que é para a edificação da igreja, como ele comenta lá no verso 12. Se não for para edificar a igreja, é melhor ficar quieto. Não adianta uma pessoa ter dom para aparecer. Está completamente descartado do contexto bíblico. O dom é para a edificação da igreja. Se for para exaltação, é abominação. Isso aí está fora de cogitação. As pessoas precisam de lembrar que todos os dons exercidos dentro da igreja não é para aparecer, não é para exaltação, mas é para a edificação da igreja. Aí a igreja cresce. E essa prioridade não é diferente com relação ao dom de línguas, segundo a explicação que Paulo dá aqui, inspirado pelo Espírito Santo. E outra coisa que Paulo comenta entre o verso 7 e o verso 9 desse contexto aqui, de 1 Coríntios 14, é a questão do som incerto. Se ele falasse em línguas dentro da igreja, ele fez comparação, que era a mesma coisa de alguém tocar a flauta sem harmonia, que ninguém entender que música é aquela e muito menos vai ter condição de acompanhar o ritmo. Ou numa batalha, que tem o toque certo da trombeta, que os soldados ouviriam e partiriam e saberiam o que fazer, se avançar, se recuar. Se tocar incerto, iam ficar perdidos. Ou seja, estava dizendo em poucas e boas que é simplesmente ridículo usar qualquer dom dentro da igreja para causar sons incertos, sons sem sentidos. É justamente isso que Paulo está criticando. Por isso que ele contestou o fato de ter que falar usar dom de língua dentro da igreja sem ter o dom de interpretação. Não tem sentido algum. Simplesmente ridículo. Pensa numa batalha, os soldados não entenderam o som que saiu da trombeta e simplesmente perde uma batalha por causa de uma coisa ridícula dessa. E é o que Paulo estava comentando, atribuindo ao dom de línguas. Coisa seríssima, né? Fechando então, a única forma desse dom ter sentido dentro da igreja é com interpretação. Sem interpretação, esquece. E não só esse dom, qualquer dom dentro da igreja é para a edificação da igreja. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Assim, fechamos esse tema do dom de línguas. Então, o dom de línguas é línguas estrangeiras. A palavra estranha quer dizer estrangeira, e a minha Bíblia, a minha versão, já fala naturalmente, aqui em Atos, outras línguas. Começaram a falar noutras línguas. E lá em Marcos 16, 17, falarão novas línguas. Mas algumas Bíblias usam a expressão em línguas estranhas. Mas estranhas, vai no dicionário e procura. Estrangeiro. Tá bom? Que Deus abençoe e guarde a todos que estão ouvindo essa mensagem e fiquem atentos à revelação da palavra de Deus. Nós não temos que acreditar em palavras de homens, interpretações de homens. Temos que acreditar no assim está escrito, assim diz o Senhor. O resto é resto. A mentira ilude e nos leva à perdição. Mas a verdade nos instrui e nos coloca cada dia mais dentro da salvação oferecida pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O sermão de Pedro, quarto tema. Atos capítulo 2, verso 16 ao 21, dando sequência ao que nós estamos estudando. Na altura do verso 17, Pedro então passa a citar Joel capítulo 2, verso 28. E a expressão usada aí por Pedro, que Joel teria escrito,
últimos dias. E isso nós estamos falando de escatologia. Para os dias do profeta Joel, o que ele estava revelando seria uma escatologia. O que estaria acontecendo então nos dias de Pedro. Por que ele estaria chamando de últimos dias? Sendo que últimos dias só acontecerá na volta de Cristo. Porque essa profecia de Joel está vinculada de forma ampla. Início e fim. Alfa e ômega. O plantio da semente aconteceria ali no Pentecostes, citado por Joel, que o final dessa colheita, desse mesmo ato de colheita, repetiria a mesma chuva. Aqui, chuva do Espírito Santo para plantar, e ali chuva do Espírito Santo lá no finalzinho então para colher. Mas é a mesma roça que está sendo tratada. Por isso, alguns dos discípulos aguardavam a volta de Cristo para aqueles dias ali. Mas ele não viria antes de colher. A colheita precisaria de atingir a todo o povo, tribo e língua. Bem que eles tentaram, mas não conseguiram evangelizar o mundo de seus dias. Se tivesses feito isso, Jesus teria voltado. Mas essa missão cabe a mim e a você. Aí sim, nós concluindo com essa missão de pregar a todo o povo, tribo e língua, a seara estará completamente madura para a colheita. Aí o Espírito Santo, que foi comentado lá em Joel, que Pedro estava explicando, inspirado pelo Espírito Santo aqui, para os seus contemporâneos, novamente descerá e de forma mais poderosa ainda se manifestará nos seus servos e servas antes do grande e terrível dia do Senhor, antes do fechamento da porta da graça. Lembrando ainda que lá em Apocalipse capítulo 18, verso 1, e veio outro anjo que encheu toda a terra com a sua glória. E a sua mensagem, que ele entra finalizando, que é a queda de Babilônia, dizendo: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e das suas pragas, porque essa baderna religiosa se tornou coito de todo espírito imundo e ave aborrecível. Convém, porque essa baderna religiosa, baseadas em textos bíblicos, que não passa de interpretações de homens e doutrinas de homens e doutrinas de demônios. É o que está lá em Apocalipse capítulo 18. Sai dela, povo meu, para não ficar encantado, embriagado com o seu vinho e sem condição de agir. Deus hoje está nos convidando para a verdade, para sair da embriaguez, nos tornarmos pessoas sóbrias e que fiscalizem, que pesquisem a palavra de Deus e busquem a verdade de forma absoluta e não abram mão da verdade por nada. Que homem nenhum manipule a mente de ninguém que quer servir a Deus em espírito e em verdade, que verdadeiramente é um filho e filha de Deus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. A maior evidência do sermão de Pedro continua hoje de pé, porque está aí na Bíblia Sagrada. É mostrar o trabalho de Cristo, do seu ministério, do Messias, da sua morte e da sua ressurreição e da salvação oferecida para mim e para você, para que sejamos novas criaturas e possamos de fato adorar a Deus em espírito e em verdade, sem interferência de mortais. Os mortais devem estar todos num braseiro só, recebendo o sopro do Espírito Santo e todos adorando em espírito e em verdade. E não ninguém querendo pilotar ninguém, ninguém manipular a mente de ninguém. Pastor, padre, ninguém é dono das ovelhas. O dono das ovelhas é Cristo. Elas estudam a palavra de Deus, seja com o pastor, seja com o líder da sua igreja, seja com o irmão de igreja, mas a verdade está na palavra. Se alguém fugir da palavra, está errado. Aí é logo vestido de ovelha, não é ovelha. O evangelho ensinado por Cristo exalta a palavra. Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pense nisso, amado irmão. Não abra mão disso. É a única maneira de trilharmos rumo ao céu. Quinto tema, a exaltação de Jesus. Observando o capítulo 2, o verso 15 de Atos, vimos que
ali em plena 9 horas da manhã, Pedro estava ali no sermão já esclarecendo que o propósito daquilo que estava acontecendo ali era nada mais, nada menos do que exaltar a obra do Messias. E na altura do verso 33 ao 36, ele traça todo o significado desse contexto. Para isso, nós temos Salmo 110, de 1 a 3, que mostra que a destra de Deus é uma posição de autoridade. E que o argumento de Pedro, fundamentado nas Escrituras, era que Jesus derramou o Espírito Santo sobre os seus seguidores e havia sido elevado a essa posição no céu. Segundo, que a exaltação não concedeu a Cristo um status que ele não possuía antes. Como temos revelado em João, capítulo 1, verso de 1 ao 3. E também no capítulo 17, o verso 5 do Evangelho de João. Em vez disso, ela representou o supremo reconhecimento do Pai de sua prerrogativa como Senhor e Salvador, que é o que eu estava citando aqui em Atos capítulo 2, verso 36. Terceiro, a questão é que o Espírito não podia vir em sua plenitude se Jesus não fosse exaltado, conforme ele mesmo, Jesus, mencionou lá no Evangelho de João, no capítulo 7, o verso 39. E quarto, Jesus não seria exaltado se não tivesse triunfado na cruz, conforme João capítulo 17, verso 4 e 5, confirma. Portanto, a exaltação de Cristo era a condição para a vinda do Espírito Santo, pois ela significava a aprovação de Deus e de sua obra na cruz, incluindo a derrota daquele que usurpava o domínio deste mundo, como foi revelado em João capítulo 12, o verso 31. Meus amados, não tem sombra de dúvida. Todo esse contexto é altamente bíblico, teológico e claro. A exaltação de Jesus foi o que aconteceu na coluna dorsal do sermão de Pedro no dia 5 de junho do ano 31, no dia de Pentecostes. E o sexto tema, as primícias. Veja que interessante, né? Muita coincidência, né? Primícias. Cristo, no dia das primícias, ele se entrega como um sacrifício vivo por mim e por você. E agora no sermão de Pedro, todo mundo pode se tornar uma primícia, se tornando uma nova criatura, nova vida. Os primeiros frutos da pregação do Evangelho. As pessoas que estavam ali e assistiram aquilo, é como se tivesse instalado a semente e feito barulho, crescendo com barulho. A planta da conversão, a planta da pregação do Evangelho. E eles decidiram ali, quase 3.000 almas se tornaram novas criaturas. Que exemplo mais extraordinário apresentado no sermão de Pedro e do que aconteceu nesse relato. Basta para isso nós vermos em Atos capítulo 2, verso 37, a tristeza que ficaram aqueles homens. Nossa, e agora o que faremos? Estamos perdidos, né? Nós rejeitamos esse Messias e agora ele foi embora e está aqui os discípulos dando testemunho disso. Que será de nós? Aí Pedro, no verso 38, mostra a solução. Está aqui, arrependei-vos e convertei-vos, e sejais batizados, e se tornem novas criaturas, primícias para o Senhor. E é o que aconteceu ali. Todos se arrependeram, e o Evangelho explodiu, a pregação do Evangelho explodiu, como nunca antes. Só que, quando chega na altura dos nossos dias, na profecia das 7 igrejas, dos 7 períodos da igreja cristã, o 7º, Laodiceia, mostra, ao invés de um povo que deveria estar dando sequência a essa explosão para finalizar a colheita, aparece um tal de morno, que nem é quente nem é frio.
mas morno, que vai provocar o vômito de Deus de muitos. Irmãos, nós não podemos ser vomitados. Nós precisamos de nos aquecermos o tempo todo para sairmos dessa condição profética que o último período da igreja estaria enfrentando. E para isso, é focar na Bíblia, é aonde focou aqueles batizandos do sermão de Pedro. Aqueles candidatos ao batismo do sermão de Pedro. Focou na palavra e no Messias e na sua obra. E todos abraçaram a pregação do Evangelho. Todos começaram a trazer as suas posses, os seus bens, colocar no pé da igreja para fechar a pregação e Jesus poder voltar logo e encerrar com o assunto. Mas infelizmente eles não conseguiram alcançar 100% do planeta, que se tivesse, Jesus teria voltado. E cada dia que passa a Terra cresce, cresce, o planeta cresce, cresce. Hoje são bilhões de habitantes. E eu e você precisamos de estar acordados, ativos nessa obra para que isso possa acontecer e possamos em breve ver Jesus voltar. Mas isso só será possível se nos tornarmos de fato pessoas conversas. Porque só as pessoas convertidas fazem parte da raça eleita. E só um membro de raça eleita tem condição de comunicar e de transmitir a verdade com autoridade e com poder. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Mesmo como mortais, como criaturas mortais, temos condições de ser usados de forma absoluta pelo Senhor como instrumentos vivos nas suas mãos e levar com autoridade, com poder a palavra e cumprir com a missão que Cristo tem nos confiado. Sétimo tema, promessa cumprida. Eu citaria um texto da Pena Inspirado, de Atos dos Apóstolos, página 38 e página 39, que diz o seguinte: o derramamento do Pentecostes foi uma comunicação do céu de que a confirmação do Redentor havia sido feita. Em conformidade com sua promessa, Jesus enviou do céu o Espírito Santo sobre os seus seguidores, em sinal de que ele, como sacerdote e rei, recebera todo o poder no céu e na terra, tornando-se o ungido sobre seu povo. Que Deus abençoe a mim e a você, querido irmão e querida irmã. Que jamais percamos isso de vista, que Cristo é o nosso ungido e quer ungir a todos nós para a conclusão de sua obra, para que em breve ele possa voltar. Santo Deus, fortaleça a nossa fé e capacita-nos, Senhor, a cumprirmos com a parte que nos tens confiado. Que possamos concluir, juntamente com o teu Santo Espírito, contigo e com o nosso eterno Pai, com essa obra de conclusão da pregação do Evangelho. Que possamos fazer parte desta graça maravilhosa e estarmos em vida, olhando para o nosso autor e consumador de nossa fé, vindo nas nuvens dos céus para nos buscar. É o que te suplicamos, é o que te agradecemos, e que jamais falte nenhum dos nossos membros, dos nossos lares representados e dos que estão à nossa volta. Te suplicamos e te agradecemos com perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E multidões puderam crer.